Gravando? Beleza. Bom, vamos tentar colocar algumas questões assim, ó. No primeiro módulo, quem sou eu? A gente trabalhou muito com essa questão, por isso que fez o IPEST, por isso que a gente falou sobre acorde. Gente, entenda uma coisa, o acorde tem que fazer parte da vida da tua igreja. Se vocês pararem de fazer prestação de contas do acorde, acabou o acorde, tá bom? E o Wellington amanhã vai falar um pouquinho sobre o Grow, e aí depois eu vou falar um detalhezinho dentro do que ele falar, né, após a fala dele, para vocês entenderem como você colocar a prestação de contas e o processo do Grow para que fortaleça o processo de discipulado na igreja, tá bom? Então, assim, ó, prestação de contas é algo bíblico. É algo bíblico, gente. Para que servem os 1000 anos? Deus precisava mostrar para a gente por que ele julgou? Não, ele vai prestar contas. A parábola dos talentos, o que você fez com o que eu te dei? E os talentos lá não se referem só à questão financeira. Talentos é tudo aquilo que Deus nos colocou na nossa vida, influência, dinheiro, tudo, né? Então, assim, prestação de contas é algo bíblico. Sempre Deus fala assim, vou enviar vocês, tá? Me fala como é que foi. Não, eu não quero falar, porque o que a mão direita fez... por favor, né? Imagina chegar para Jesus e falar assim, não, você falou que é a mão direita. Então eu vou falar. Essa discussão na escola sabatina, né? Então, vamos parar com essa história. Prestação de contas é algo bíblico. Gente, tem um negócio acontecendo, a minha esposa é muito fera nisso, e a Maria também vai junto na dela. Elas têm um grupo de algumas mulheres que elas ensinaram da estudo bíblico pelo Bible Journaling. Só que toda semana ela manda assim, e aí, como é que foi a tua semana? Como é que você deu estudo bíblico? Não deu? O que aconteceu? E aí, me conta. E na igreja acontece muito de você entregar material e o povo sumir, né? E algumas pessoas, você pegou a Bíblia, já deu estudo. Não dei. Então me devolve. Sério, gente. Se eu combinei que era para fazer desse jeito, você aceitou, então ou você aceita ou você pula fora. Porque a gente precisa dar oportunidades, mas as pessoas também acham que de qualquer jeito funciona. Eu de qualquer jeito... Pega a apostila de vocês. Essa tem na página 75. Na página 75. O que você permite, você promove. Se para você está tudo bem em chegar atrasado, o que você promove? Vocês entenderam, gente? Se para você está tudo bem que seu filho não faça o dever de casa, é isso que você está promovendo. Então, o que você permite, você promove. Gente, essa frase, ela marca demais a minha vida. Vocês vão decorar ela? O que você permite, você promove. É por isso que quem está comigo sabe, eu falei assim, olha, se você faltar sem dar uma boa justificativa 2 vezes, eu vou entender que você não quer mais. Com o Sionato, essa semana eu mandei mensagem para o meu Sionato, falei, gente, tem gente que não tá faltando e não está me avisando de nada. Eu vou entender que vocês não estão a fim de continuar. Porque se vocês saírem, pode ter certeza que Deus vai mandar outro. Deus vai mandar, gente, Deus quer seus filhos comprometidos, então é muito importante, tá bom? Tá. Então, o primeiro módulo, quem sou eu? O segundo módulo, a gente começou a trabalhar com competências de coaching. Vocês lembram? A gente colocou ferramentas e a gente falou sobre as competências da graça e da verdade. E até então a gente tinha falado das competências da graça. A gente vai entrar agora nas competências da verdade. E o que eram as competências da graça? É o ouvir, o escutar, fazer perguntas inteligentes, perguntas abertas. Vocês lembram disso? Porque, gente, se você vai fazer discípulos, você tem que ouvir as pessoas. Se você faz discípulos, você tem que aprender a fazer perguntas. Mais fazer perguntas do que responder. E o Emmanuel agora está na fase assim, ó, o que é isso? Como que é o nome disso? E ele sabe o nome, ele quer que eu responda de novo. Fala assim, o que você acha que é? Como que você acha que é o nome? E aí ele vai respondendo. A gente tem que aprender a fazer essas perguntas. Então a gente trabalhou com isso aqui, ó, até chegar no nomear. Ou seja, você vai ouvindo, vai escutando, vai entendendo o processo até chegar aqui. Nomeei, entendi o sentimento envolvido na minha conversa. Eu entendi o sentimento, eu nomeei o problema, consegui. E aqui é muito importante aquela coisa lá do parafrasear, dizer a mesma coisa com outras palavras, o resumir. Agora a gente entra num outro processo, isso aqui tem desenho lá na apostila de vocês também, tá? A gente vai em direção do nomear para chegar onde a pessoa deseja. Então a gente cria um plano de ação. Um plano de ação. Tá bom, gente? Sabe aquelas reuniões que a gente fala e ninguém chegou a conclusão nenhuma? É isso muitas vezes que acontece nas conversas com a igreja. Então a gente vai falar assim, ok, então vamos fazer. De que jeito a gente vai fazer? Quando vai fazer? O que você vai fazer para me mostrar que você está fazendo? Então eu vou começar um pouco hoje
e o Wellington vai fechar amanhã cedo. É muito importante isso aqui, gente. Muito importante. Tá bom? Tranquilo até aí, porque esse módulo a gente está falando sobre como a igreja se relaciona com a comunidade, mas a gente precisa terminar esse processo das competências da verdade. E uma coisa muito importante, que a gente não valoriza nada, se chama feedback. 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 Tá? Isso aqui é importante. Qual foi a última vez que alguém chegou para você e disse assim, olha, foi muito bom o que você fez? Não é gostoso você pregou na igreja, ok. Alguém dá um feedback de como foi? Você cantou na igreja, você fez alguma coisa. Não é interessante, não é gostoso? Então a gente precisa entender que existem 3 tipos de pessoa dentro desse processo, da necessidade do feedback. As 3 precisam de feedback, mas cada uma precisa de um feedback diferente. E isso aqui é uma ferramenta para você desenvolver liderança na tua igreja. Você tem que lembrar disso aqui, tá bom? A gente vai desenvolver pessoas. Então vamos lá. Na apostila de vocês aí está dizendo que existem 3 tipos de pessoa. High performance, o solid performance e o low, tá? Em outras palavras, alta performance, tá? Aquele mediano e o baixo. Você falou hoje, né? A bateria tá baixa, né? Low battery. É mais ou menos assim, tá? Cada um deles precisa de um feedback diferente. Olha lá na apostila de vocês, quantos por cento das empresas, né? Acho que aí está citando até dos Estados Unidos, são high? 35%. Solid? 55%. E o low? Mas esses 10 aí fazem estrago, viu? Fazem estrago. Na igreja, gente, quantos por cento nós temos de pessoas assim que são high? Vamos ver o que é high primeiro, né? O que está escrito aí sobre o high? É o 75. É o automotivado. É aquele que desenvolve processos assim, vontade própria, tem vontade de buscar coisas melhores, resultados, vai à frente, busca recursos. É aquela pessoa que busca excelência. Quantos por cento nós temos na nossa igreja dessas pessoas? Difícil dizer, né? Mas, puxa vida. Tem alguns, pelo menos, né? Alguns salvam o processo aí. Quem são os solid? Leem para nós. Só que tem um detalhe. Esse é o povo aqui que tem a predisposição a fazer, que tem eu acabei de usar uma palavra, esqueci, a proatividade. Esse povo aqui é o povo que faz, mas tem que ser empurrado. Não que ele vai ter que ficar sendo empurrado todo o tempo, mas você tem que dar pegar no tranco. Não foi o que o Bruno falou de manhã? Pegar no tranco, tem que dar um tranco ali, ó. Vamos lá, vamos injetar aqui uma gasolina aditivada para ver se pega fogo no negócio. E quem são os low? Além de não fazer, eles são o povo que critica e que atrapalha. Vocês conhecem alguém assim? Que exatamente tudo que você fala, ele põe um empecilho. Não é aquela pessoa que analisa e fala assim, eu acho que não vai dar certo. Não é isso. É aquela pessoa que parece que o negócio não vai mesmo, que não anda, porque toda hora ela acha algum ponto para encrencar. Vocês conhecem alguém assim? Tá. Então, cada um deles precisa de um tipo de feedback. Vamos para o primeiro, então? O high performance, aquela pessoa motivada, pessoa predisposta a fazer, que tem iniciativa. Eu quero colocar já uma observação aqui para vocês se lembrarem do módulo anterior. Vocês lembram a diferença entre elogiar e bajular? Então, bajular é quando você chega assim, olha, foi muito bom o que você fez. Você bajula. Você infla a pessoa. Não é isso que a gente quer. Olha, obrigado porque você cantou muito bem. Nós não queremos isso. Nós queremos que as pessoas recebam esse feedback, mas recebam da maneira exaltando a Deus. Vocês lembram a diferença? Você cantou muito bem. Louvado seja Deus, porque Deus usou você para atingir a minha vida, meu coração, para transformar naquele detalhe.
Gente, é basicamente isso que a gente faz com o RAI. Mas vamos tentar entender porque ele tem um processozinho ali que foi colocado que é muito, 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 muito importante, tá? Vamos lá para o feedback. A página 77 agora, tá? Na página 76, vocês vão encontrar um pouquinho mais de detalhes aí sobre cada um deles, tá? A gente não vai entrar hoje aqui, mas vocês podem buscar. Primeiro detalhe ali que tem sobre feedback, eu achei muito interessante a gente abordar. Ó, o feedback, né, consiste de tal forma que a pessoa não receba como uma crítica, não fique na defensiva e não se sinta humilhada ou envergonhada. A gente tem que tomar essas precauções. Só que você também tem que saber receber um feedback. Como que eu sei receber um feedback? Escute com atenção. Agradeça a pessoa que lhe deu o feedback. Equilibre o feedback pensando nas circunstâncias como um todo. É aquela história assim, você tem que saber quem está falando, quem você está ouvindo, mas você também tem que equilibrar com as questões práticas da sua vida. Ou seja, não é tudo que a pessoa falou que está correto, porque ela está analisando uma situação e não o todo. Então, não generalize o que ela disse sobre você como se tudo aquilo fosse, apenas aquilo fosse toda a sua vida, né? Ó, ao dar feedback, certifique-se que ele seja descritivo. O que é descritivo? Você está descrevendo uma situação, você não está avaliando se foi certo ou errado, você está descrevendo o que aconteceu. Específico. Não enrole, né? Seja direto, exatamente qual atitude, qual situação. Voltado para o receptor e não para o emissor. Como é que funciona isso? Ah, você fez isso, mas deixa eu contar sobre mim. Deixa eu... Mas eu lembro que eu vi uma frase que dizia assim, mas nós já falamos muito sobre mim, agora vamos falar sobre você, o que você acha de mim? Aí eu falei, não, tem gente que é assim, né? Tem que ser validado. O que é validado? Você tem que dar razões específicas, onde aconteceu, por que aconteceu, o que... Não é palpável, né? Mas vocês entendem. Tem que ser algo visível. A pessoa precisa ser compreensível, né? E voltada para o comportamento, não para a identidade. Uma frase que para mim, na minha vida, ficou bem clara naquele livro, O Poder da Bênção dos Pais. Perguntaram para o autor se eu posso abençoar e falar palavras de bênção para o meu filho, mesmo quando ele não tem atitudes corretas. Ele respondeu, sim, você abençoa o teu filho por quem ele é e não pelo que ele fez. Isso é muito interessante, é o mesmo processo que a gente adota aqui. A gente fala com o objetivo, né, de que realmente você não trabalhe com a identidade, mas com o comportamento da pessoa. Então vamos lá. Aquele que precisa do feedback aí de afirmação ou de reafirmação. Olha o processo que interessante. Perdão, gente, vamos mudar aqui um pouquinho a página, que ela está no outro lado. Ah, não, é aqui mesmo, tá certo? Eu queria que vocês pegassem o ponto aí, o 1, 2, o 3 e o 4. Como é que você faz o feedback de afirmação? Ponto número 1, o objetivo e o propósito da conversa. Tem gente que já chega sentando assim, né? E aí começa a voar dentro do assunto, começa a perguntar sobre a vida, sobre tudo que acontece. Não é esse o objetivo. A conversa tem que ser programada, tem que ter um objetivo. É claro que às vezes acontece da pessoa terminar uma atividade que ela fez, você ir lá e dar esse feedback, ok. Mas o feedback de afirmação ela poderia ser feito da seguinte maneira. Afirme para a pessoa qual o objetivo da conversa. Por que a gente está conversando? Eu queria conversar com você por esse motivo. Mesmo sendo o de afirmação, e no caso seria algo muito positivo que a pessoa fez. Mas deixe claro o que aconteceu. O segundo ponto. Apresente um exemplo específico do que ela fez. Tá bom? Terceiro ponto. Comunique o impacto do ocorrido, daquilo que ela fez. Qual é o impacto que causou a situação do ocorrido? E o quarto ponto, incentivar a continuação da prática. Vamos colocar na prática? Como é que a gente colocaria um feedback, então, para uma pessoa que é RAI? Ela fez algo fantástico, foi muito importante. Digamos que ela tenha passado a lição da escola sabatina de uma maneira que todo mundo compreendeu. Vocês vão se encontrar com ela, como é que vocês fariam? Oi? Sim, sim. Lídia, eu queria conversar com você. Eu queria falar sobre o impacto. Eu queria falar com você sobre o impacto de você ter passado a lição para a gente na escola sabatina de hoje. Tá bom? Deu para entender o assunto inteiro, não deu? Quando vocês mandarem mensagem para o pastor, fala assim, pastor, preciso conversar com você sobre tal assunto. Porque eu já aprendi. Agora, manda mensagem, eu quero falar com você. Sobre o quê? Sobre o quê?
Esses dias me ligou um irmão de outra igreja, querendo que eu conversasse com ele sobre um processo de partilha que a pessoa, que o cônjuge da separação não quer aceitar que vendam a casa pelo mesmo preço. Gente, de verdade. Vocês já imaginaram? Pois é. Pois é. Vocês entendem, gente? Tem que fazer isso, porque senão não existe vida. Você vai ficar só ouvindo, e coisas que você não vai poder ajudar a resolver. Se for um outro motivo, ok, mas ajudar na partilha de separação, que não houve um acordo, que a pessoa não quer conversar com ele, falou assim, então vou procurar a justiça. Falei, faça o que você achar melhor. Porque senão a gente, sabe, precisa... Seja específico. Olha, eu quero falar, Lídia, com você sobre você ter passado a lição na escola sabatina de manhã. Ok? Já resumi o assunto, né? Qual que é o segundo passo, então? O que aconteceu? Lídia, eu quero dizer que Deus te usou, naquele momento que você usou aquela dinâmica, aquela ilustração, foi muito didático. Eu consegui compreender muito bem o assunto da lição, eu não tinha compreendido. E Deus usou a ferramenta que você, né, utilizou naquele momento da lição para que eu pudesse compreender. Aí a gente entra no terceiro ponto. Eu quero dizer para você que o impacto na minha vida foi eu compreender algo que para mim era muito difícil. E eu tenho absoluta certeza que assim como eu aprendi, outras pessoas aqui da igreja também compreenderam. Tá bom? E o quarto ponto, o que é? Quero pedir para que Deus continue te usando dessa maneira. Você fez a pessoa crescer? Você inflou a pessoa? Você reconheceu o que Deus fez nela, ela como um instrumento de Deus. Vocês entenderam a diferença? Talvez a gente resuma um pouco, diga assim, Lídia, aquele dia você cantou na igreja. Louvado seja Deus porque a tua voz fez com que a palavra de Deus chegasse até o meu coração. Não desista, continue cantando. Em 1 minuto, gente. Você acha que ela vai continuar cantando? Vocês entenderam? Ai, como você cantou bem hoje. Estufou a pessoa. Mas é simples. Especifique o que você vai falar. E aí, coloque os outros 3 pontos. Tá bom? Diga o que ela fez de maneira específica. Reconheça o trabalho de Deus no que ela fez. Tá bom? Diga o impacto que causou na sua vida, o impacto que causou na vida de outras pessoas. Diga assim, olha, por favor, não desista. Quando você pensar em desistir, não desista. Isso é um feedback de afirmação. Tá bom? Tá, vamos para o segundo então. Feedback de desenvolvimento. Tem algumas questões que são parecidas, mas não todas, tá? O objetivo e propósito da conversa. Beleza? Deixar claro ao liderado o que espera que seja feito, ou seja, deveria ter sido feito dessa maneira. Terceiro ponto, comunicar o impacto das ações adotadas pelo liderado. O que isso aconteceu? Você tomou essa decisão, o que aconteceu dentro do grupo? E a última, né? Incentivar o desenvolvimento de novas práticas e acordar os próximos passos através do Grow. Aí entra a ferramenta que a gente vai ensinar amanhã cedo. Tá bom? Do Grow. Que é, ai gente, sempre me foge a expressão correta, é o plano de ação. É o plano de ação. Essa palavra é muito importante, é o plano de ação. Vocês entenderam a diferença entre o primeiro e o segundo? Porque no primeiro é raio, a pessoa é disposta, ela tem proatividade. Ela nem sempre vai fazer tudo certo. Mas, gente, se a gente deixar de dar feedback para as pessoas que são high, logo, logo elas vão deixar de fazer também. Tá bom? Não esqueça disso, é muito importante. Eu não sei se o seu patrão faz isso, mas quando um patrão faz isso, né? Puxa, você ganhou o dia. Por favor. Sim. Com certeza. Você me fez lembrar uma coisa. Pior que a pouca fé de Pedro é nenhuma fé dos outros que ficaram no barco, né? Sim. Sim, o proativo sempre vai errar mais. Sempre vai errar mais. Exatamente. Eu só vou fazer uma observação aqui que eu aprendi justamente nessa residência que a gente está fazendo. É essa palavra mas.
Gente, eu tenho tentado cortar ela. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sabia da reação dela. Ah, você fez isso, certo. Mas ela esqueceu o resto. Quando você falou mais, é que essa palavra mais é complicada, mas você pode usar outras. Sem usar o mais. Não use o mais. Não use o porém, não use o entretanto, todavia. Não, corta essa. Só que, corta ela, fala assim, olha, foi muito bom você... Isso, exatamente. Gente, quando você falar essa palavra, mas você acabou com tudo que você falou, ela não presta mais atenção. E é muito verdade. Exatamente. Exatamente. Uma coisa importante, já que tocar no assunto de crítica, é que não tem crítica construtiva, crítica positiva, negativa. Crítica é crítica. É bem por aí, né? E Thomas Edison na lâmpada elétrica, né? Então tá bom, gente. Vocês entenderam o processo diferente aqui? Então, é um pouquinho diferente, né? Ou seja, eu expliquei o objetivo da conversa, eu deixei claro o que eu espero dentro da situação. Tá. Como é que nós daríamos, então, um feedback de desenvolvimento para algum Solid que fosse, por exemplo, a pessoa esqueceu do acorde, simplesmente o acorde deixou de fazer parte da vida dela. Ou, na hora da prestação de contas do acorde, no grupo ela não faz mais. E aí? Ele é um líder, faz parte do grupo base, é alguém que influencia. Se você deixar passar, o que vai acontecer? Vamos fazer o seguinte, pensa no seguinte, você está numa turma. Você tem que fazer uma prova. Eu dou a prova aqui para todo mundo fazer. Vocês fazem a prova. Quando eu pego o resultado da prova, eu digo assim, olha, vamos fazer o seguinte, teve gente que foi bem, teve gente que foi mal, mas eu vou nivelar todo mundo. Eu vou pegar aquele que tirou a maior nota e o que tirou a menor nota, a gente vai dividir por 2, vai pegar a metade e todo mundo vai tirar essa nota. Você vai ficar triste ou feliz? É isso mesmo, depende. É um outro nível. Digamos que esse professor fizesse a mesma coisa a segunda vez. Na terceira que ele fizesse isso, o que aconteceria com o pessoal que não estuda? Nossa. Aí que eles vão estudar. E o que aconteceria com quem estudasse? Vocês entendem que às vezes a gente tenta nivelar o grupo pelos que não fazem nada? Esse é o nosso problema. A gente não nivela pelos que fazem, pelos que se comprometem. A gente nivela pelos que não fazem, pelos que não se comprometem, que não participam. E a gente fica fazendo tudo em prol desses, em vez de a gente valorizar aqueles que fazem, que se comprometem. Então esse é o ponto. Digamos que a pessoa não está vivendo acordes. Diz assim, olha, eu queria conversar um pouquinho sobre a tua atitude com relação ao acorde do nosso grupo, na nossa reunião. Tem um tempinho? Aí você chama a pessoa e fala assim, olha, quando você foi convidado para fazer parte do grupo base, nós falamos sobre comprometimento, sobre compromisso que você teria. E eu percebo que a tua atitude deveria ser praticar as ações do acorde, fazer a prestação de contas. Eu percebo que isso não tem acontecido. E a tua ação tem impactado o nosso grupo em mais pessoas não participarem, não fazerem, não se envolverem. E o que nós gostaríamos é que, através do seu exemplo, da sua vida de testemunho, outras pessoas fossem motivadas. Vocês entenderam, gente, a diferença? Então, assim, não é uma crítica à pessoa, mas a atitude, aquilo que ela está fazendo de equivocado. Agora você trabalha com a questão do grow. O que é o grow? Vamos fazer diferente? Uma das perguntas do grow, só para vocês entenderem. De 0 a 10, qual que é o teu nível de comprometimento com isso? Aí digamos que a pessoa fala assim, 5. Tem espaço para melhorar? Tem. Então vamos para frente. Aí a gente sai e vai em direção ao plano de ação.
Isso é discipulado, é isso que Jesus fazia. Ele fala assim, ó, e aí, o que você vai fazer agora? Ó, vai e não peques mais. Vocês entendem, gente? Não é só nomeei o problema. Não, beleza, fiz aqui o melhor feedback de desenvolvimento que eu podia. Não, é o plano de ação. E aqui entra o plano de ação. O que a gente vai fazer a partir de agora, então? Tá bom? Mas vamos para o terceiro, que é o mais delicado. E é esse que a gente vai treinar daqui a pouco, tá? Vocês vão treinar nas tríades aí. É o feedback de confrontação. Gente, um problema não confrontado é um problema que é mantido e piorado, na verdade, né? Essa frase que está em verdinho ali, não entre num feedback de confrontação sem evidências, é muito importante, porque senão você entra num negócio chamado passa ou repassa. Você já viu aquelas conversas que a pessoa fala assim, ah, você fez isso. Não, mas foi por causa disso. Não, mas você fez isso. Exatamente, entra no mas de novo, né? E aí, gente, começa assim, um atira no outro, ou um atira, outro se defende, não, mas deixa eu pegar um outro ponto, Então, assim, você precisa ter evidências de que realmente foi dessa maneira. Usando um exemplo para vocês, tem muita gente que chega para o pastor e fala assim, pastor, o fulano de tal está fazendo tal coisa. Você já fez a besteira de achar que era verdade e conversar com a pessoa? Eu já fiz. Sim. Ah, fulano de tal está bebendo porque eu vi uma foto no status. Fulano, você está fazendo? Não. Quem que falou isso aqui? Não. Aí você pastor, em Mateus 18, já falaram isso para mim, pastor, em Mateus 18, deixa a pessoa vir conversar comigo. Eu falei, nossa, que vergonha. Que vergonha. Então, assim, gente, não entra num feedback de confrontação, exatamente, senão você entra numa fria, exatamente. Mas entendo ali o processo do feedback, então, de confrontação. Descreva o comportamento, a performance, que não é apropriado, tá? Avalie como o comportamento impacta o grupo. Saiba qual comportamento é desejado, conheça as consequências de continuar na atual performance. Tá bom? É muito parecido com o anterior, né? Na verdade, no anterior eu falei um pouquinho mais desse do que necessariamente só do desenvolvimento. Mas o fato é, gente, que esse processo aqui é fantástico, fantástico. É o que a gente faz quando alguém começa a faltar na reunião do grupo base. Não é? E a gente precisa muito da ajuda de vocês, gente. Porque tem gente que falta na reunião do grupo base porque tem um motivo. Mas tem gente que falta porque não está nem aí. E tem gente que vem nesse processo, quando eu achar que for bom, eu vou. Quando eu achar que não for bom, eu não vou mais. E entra dentro desse redemoinho. E o que faz com o grupo? Gente, se vocês deixarem esse grupo crescer aqui, ó, esse grupo aqui arrebenta a igreja inteira. Tá bom? Porque é muito fácil derrubar esses aqui de cima. Ó. Mas fazer esse cara de baixo subir, olha, gente. E é por isso que a gente trabalha com as ferramentas de coaching, porque é para a gente também fazer com que essas pessoas saiam dessa circunstância e possam crescer. Então a gente está dizendo que todo mundo que é low vai se transformar em solid? Não. E se esse cara for confrontado e mesmo assim não adiantar, não quiser mudar a atitude, o que a gente faz com esse cidadão aí? Convida para sair. Você não pode tirar ele da igreja, mas ele não precisa fazer parte do teu grupo base. É pesado isso que eu estou falando, né? Porque a gente fala assim, igreja inclusiva, é verdade. Um dia uma pessoa falou assim, você tem um ancião que é uma encrenca na sua igreja, né? Eu já tinha falado um pouquinho sobre ele. Mas e por que você não convida ele para o grupo base? Eu falei, simplesmente porque eu não quero ter um problema dentro de uma igreja que está começando. Então você abandona ele? Eu falei, não, trabalho com ele na igreja onde ele está. Mas nesse grupo aqui eu preciso de gente forte. É um núcleo, gente, de uma igreja que está começando, eu preciso de gente realmente comprometida. Se ele não está, não tem por que ficar aqui. Eu lembro que a gente fez os acertos da reunião do grupo, né? 2 vezes. Se vocês não me justificarem, eu vou entender que vocês não estão vendo. Gente, o que eu falo não justificarem? Eu disse assim, fiquei doente, gente. Eu estava doente, não deu. Olha, peguei Covid, não tinha como. Sim, tinha uma viagem familiar. Fui num casamento. Esses dias aconteceu, fui num casamento. Ok, sabe, gente, não é... aniversário da minha esposa. Falei, meu Deus, não apareça aqui. Então, Mas sabe, tem gente que começa a inventar história. E começou a inventar história comigo, não cola. Então, é isso que vocês precisam compreender. Existem justificativas sérias, mas existem justificativas de gente que não quer nada com nada. Num grupo base, não dá. A gente não pode fazer isso a estrutura da igreja. O membro faltou na igreja, não vou confrontar ele. Não dá, vocês entendem, né?
Voluntário. Ai. Voluntário, essa frase me dói no ouvido. Eu sou voluntário. Ele foi confrontar? E naquela história ele fez o mesmo processo. Exatamente, viu como é que foi Aham. o processo que ele fez? Foi muito interessante. E Davi, aí ele se entregou, né? Sim. Tem que morrer, tem que matar. E esse cara é você, Davi. Esse cara é você, Davi. Exatamente. Exato. Como é que você sabe? Você viu? Boa. Mais um. Gente, é isso. Exatamente. Por isso que esse roteiro é muito importante. Eu tinha uma pessoa no grupo base que ela faltou uma vez. Eu falei assim, e aí, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo com você? Não, tá tudo bem. Não, mas tá tudo bem. É que você não veio. Não, mas tá tudo bem. Falei, então tá bom. Na semana seguinte ela não veio de novo. Eu falei assim, e aí, tá tudo bem? Como é que você tá? Não te vi de novo? Não, tá tudo bem. Aí eu mandei mensagem, falei assim, olha, você tem outras prioridades. Vá nas suas prioridades, num outro momento você faz parte do grupo. Tá tudo bem, exatamente. E tá tudo bem. E a frase certa é essa mesmo, tá tudo bem. Gente, de verdade, é porque a gente tem líderes que não são comprometidos com a igreja, é por isso que a gente tem uma igreja sem compromisso. Se os líderes da igreja não têm esse processo de prestação de contas um para o outro, os meus anciãos faltam na reunião, eu quero saber por quê. Ah, mas é um motivo particular. Eu não quero que você me conte o motivo, só quero dizer assim, realmente eu tive um motivo sério. Porque você se comprometeu, então não se comprometa. A gente precisa desenvolver uma cultura de comprometimento. São 13 encontros? São 13 encontros. Porque vocês doam do tempo de vocês. E a pessoa precisa receber também da mesma maneira. Volto a dizer, a gente não está dizendo que a gente vai tratar os membros da igreja desse jeito. Mas o grupo base precisa ser comprometido a tal ponto. Precisa ser comprometido. Então, se se comprometeu, outras pessoas poderiam estar aqui. Então, vão firme. Vocês entenderam, gente? Hoje a Michelle, por exemplo, na verdade, ela me mandou mensagem ontem à noite. Né? Falou assim, pastor, não estou bem. Não vai dar para a gente ir. Falei, ok. Vocês entenderam, gente? Então, assim, é isso que acontece. Tá. Ficou alguma dúvida nessa questão da confrontação? Ah, um dia um adolescente, quase jovem, de um grupo base lá em Ponta Grossa, falou assim, faltou. Aí eu mandei mensagem, falei, tá tudo bem? Ele falou assim, pastor, é que eu estava muito cansado, aí eu fiquei descansando aqui na minha casa. Falei, eu também estava cansado. Tinha um monte de gente que estava cansado, mas todo mundo estava lá. Eu falei assim, você estava cansado? Sim. Não, mas na semana que vem eu vou. Eu não me lembro o nome dele, porque ele era do outro distrito. Eu falei assim, olha, se na próxima vez você não for, eu vou entender que você está precisando descansar no sábado à tarde, fique descansando. Mas não vá mais na reunião. Nunca mais ele faltou, até eu sair de lá. Nunca mais. Então, assim, não é obrigar as pessoas a participarem. Não é isso. Não é dizer assim, você não presta, você vai para o inferno. Não é isso. É dizer, vamos se comprometer. E a gente precisa ter essa cultura de comprometimento dentro da liderança da igreja. Tá bom? Feedback de confrontação. Então, a gente vai fazer agora, vocês vão fazer nas tríades. Vocês vão pegar um assunto. Não vai dar para fazer os 3, mas a gente vai usar 20 minutos. Então, 10 minutos, 2 pessoas. Depois, os outros 10 minutos, 2 pessoas. Então, assim, 7 minutos, façam esse feedback de confrontação. Nos outros 3 minutos, avaliem como foi. Tá bom? Como a gente fez na vez passada. Tá bom? Pode cortar. Tranquilo, gente?